Eu sou Suzana Barelli, hoje é domingo e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia nessa semana que passou. Uma semana de feriado, então com um número menor de notícias do mundo do vinho. Eu vou começar com o tema que eu escrevi para o Paladar na Levan Filosofia. No começo do ano, se vocês lembrarem, eu fui visitar a região da Península de Setúbal e na visita a José Maria da Fonseca, o Antônio Soares Franco estava lá com, entre os vinhos para degustar, com o Periquita Clássico. E eu desafiei ele a fazer uma prova vertical. Vertical é aquela prova que é do mesmo vinho, mas de safras diferentes, com todas as 7 safras que já foram realizadas, já foram feitas do Periquita Clássico. Ele topou esse desafio, ele veio para o Brasil cerca de um mês atrás e aí a gente fez essa degustação. E foi uma degustação muito interessante, porque o Periquita é um rótulo muito conhecido de Portugal e hoje ele é visto como um vinho ligeiro, um vinho de dia a dia. Você tem branco, rosé, você tem tinto, você tem várias, né? O portfólio do Periquita é enorme. Só que no passado o Periquita tinha apenas um vinho, que era um tinto, e era um tinto mais estruturado, ele era feito assim, as uvas junto com o engaço, ele era muito mais potente, muito mais tânico, e ele tinha como consequência ser aquele vinho que precisa de tempos, anos, às vezes décadas em garrafa, para estar pronto para ser consumido. Nos anos 90, virada dos anos 2000, a vinícola decidiu mudar essa forma do periquita e foi em direção de fazer esse periquita mais moderno, que é esse branco, rosé, tinto que a gente conhece hoje em dia. Só que deu saudades daquele periquita que envelhecia muito bem na garrafa. E foi isso que o Domingos Soares Franco, que é o enólogo da casa, né, o Domingos é um super nome de Portugal, resolveu recuperar com o Periquita Clássico. Então, o seu sobrinho Antônio Soares Franco trouxe na viagem essas 7 safras, que começou em 92, depois teve 94, teve mais algumas safras na década de 90 e também aí mais recentes, nos anos 2000. Eu cheguei antes da degustação e ajudei o Antônio a preparar, abrir as garrafas. E teve desde aquele suspense, daquela tensão de como é que a rolha vai estar. A rolha mesmo com aquele saca-rolha especial, que eu não sei se vocês conhecem, eu até posso trazer aqui, que é aquele saca-rolha que não perfura a rolha. Mesmo assim ficou rolha dentro do vinho, a gente teve que decantar. Então teve uma experiência de serviço de vinho muito legal. E o mais interessante foi provar essas 7 safras. No começo, a primeira, a 92, para mim estava muito interessante, mas deu 5, 10 minutos de contato com o oxigênio, o vinho praticamente morreu, perdeu todos os seus aromas. A de 94, que foi a segunda amostra a ser degustada, estava muito interessante, com essas notas de evolução que a gente gosta, de couro, tabaco, uma coisa de figo, frutas secas, estava muito, muito interessante e foi o melhor do painel. E tiveram várias outras safras, até chegar a de 2014, que é a que está no mercado atualmente, e que ela é um pouco mais frutada, assim, ela dá a impressão que o enólogo até mudou um pouquinho o jeito de fazer, para ser aqueles vinhos que já chegam ao mercado realmente prontos e que conseguem envelhecer também. Então, quem tiver oportunidade, super recomendo essa prova, que foi muito gostosa de acontecer. Nessa semana curta, a maior degustação foi uma degustação da Vinícola Miolo, realizada aqui em São Paulo, o que é interessante, mostrando a vinícola saindo desse eixo só gaúcho, expandindo para outras capitais do Brasil. Foi uma degustação que marcava o lançamento dos 7 lendários da safra 2022. O que são os lendários? Os lendários são os 7 melhores vinhos, na opinião do Adriano Miolo e equipe, que são elaborados apenas em anos especiais. Então a gente tem tipo o Merlot Terroir, que é lá no Vale dos Vinhedos, a gente tem o Lote 43, que acho que é o vinho mais famoso da Miolo também, no Vale dos Vinhedos. Você tem um vinho no Vale de São Francisco, com a uva Syrah, e a Miolo também elabora alguns vinhos na fronteira ali com o Uruguai, em 2 regiões. Tem desde o Vinhas Velhas, que é um vinho elaborado ali no vinhedo da Almaden, que é um vinhedo talvez o mais antigo do Brasil, que ele tem quase 50 anos, e tem 2 vinhos interessantes que são feitos na região da Campanha, que é o Ses Marias e o Casta Portuguesas. Eu trouxe aqui o Castas Portuguesas porque é um vinho que eu sempre curti muito. Ele não é o vinho mais potente, não é o vinho mais caro da Miolo, mas eu acho que é um vinho que entrega muito pela sua relação, assim, é um vinho frutado, é um vinho que tem uma complexidade, é um vinho que não tem amargor.
e é elaborado com variedades portuguesas, o que o Brasil, infelizmente, explora pouco. E aí da conversa com o Adriano Miolo, que a gente conversou um pouquinho antes, os lendários, eles foram lançados em 2018, em 2020 e agora em 2022 e vão ser lançados também em 2023. E a partir de então, ele só vai fazer os lendários quando os 7 vinhos tiverem qualidade. Então, se naquela safra o lote 43 foi muito bom, mas o Merlot Terroir não foi, não vai ter essa coleção lendários. Eles querem valorizar isso, que é um kit de 7 vinhos e que custa ao redor de R$ 2.500. Não é barato. Mas é interessante pensar um pouco nas estratégias de marketing com os vinhos premiums brasileiros. E aí, um outro ponto da conversa do Adriano que eu queria chamar a atenção é que os produtores brasileiros estão ficando muito preocupados com a questão dos vinhos importados. O último dado, que foi um balanço da Ideal Consulting com a Uvibra, a diferença entre o que é importado, o vinho importado, pensando no vinho fino, vinho elaborado com uvas vitiviníferas, o vinho importado está representando 82% desse mercado contra 18% dos vinhos nacionais. Aqui a gente só precisa fazer aquele parênteses que quando a gente vai olhar todos os vinhos brasileiros e entra o vinho de mesa, essa proporção ela é mais ou menos ao contrário, porque o Brasil é realmente muito forte em vinho de mesa. Mas fazia tempo que os importados não representavam tanto como tem representado, que é o dado do final do ano passado e que está se mantendo esse ano. Isso mostra uma preocupação da indústria nacional, que é sempre bom a gente estar atento e prestando atenção. A última notícia é internacional e eu vou falar de Bordeaux. Vocês devem ter acompanhado, com certeza vocês acompanharam, toda a crise que vive a região de Bordeaux. Não nos vinhos premiums, mas nos seus vinhos mais genéricos, com o governo dando dinheiro para arrancar vinhedo, que tem uma super hiperprodução, não consegue vender tudo. E a notícia que eu acabei de ver e que me chamou a atenção é uma queda agora no preço dos vinhedos. O que aconteceu? Bordeaux, Pauillac, se a gente pegar essas regiões mais nobres do Médoc, elas continuam valorizadas, mas não super valorizadas. O terreno lá tem o mesmo preço do que era no ano passado. Mas quando a gente vai para regiões menos nobres de Bordeaux, e Bordeaux, quando a gente olha no mapa, é uma região grande, é um grande produtor, a queda no valor do terreno chegou até 45%. É muita coisa e mostra que nem tudo no mundo do vinho são glórias, até quando a gente pensa nos vinhos de Bordeaux. Eu vou aproveitar a notícia de Bordeaux para comentar. A semana passada, no vídeo, eu perguntei para vocês sobre Cabernet Sauvignon. Eu recebi várias respostas, mas só tem Cabernet chileno. Gente, vocês só gostam de Cabernet chileno? Para ajudar nas respostas, eu só vou contar que o Cabernet é uma uva francesa e é originária de Bordeaux. E ela tem a capacidade de se dar bem em vários terroirs no mundo todo. Então, queria opinião de Cabernet não chileno. Será que é pedir demais? E para encerrar, eu vou dar só um pequenino spoiler sobre a semana que vem. Também vai ser uma semana curta, porque eu vou lá para o sul para participar do concurso Brasil Wine Challenger, que analisa, degusta cegas, vários vinhos, principalmente brasileiros, mas não só brasileiros. E aí eu conto de lá como foi esse concurso. Também quero aproveitar para visitar algumas vinícolas que foram atingidas por toda a enchente que a gente viu lá no Rio Grande do Sul. Boa semana para vocês!